Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Nós leremos os 16 primeiros versículos deste capítulo. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Você que está em casa, tendo uma Bíblia ao seu alcance, vamos ler juntos a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Pastor Haroldo nos trazendo a ministração da palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria imensa
estar essa noite com os irmãos, com a igreja do Senhor, para ministrar uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Estive ausente esses dias, uns 10 dias fora, visitando nossa filha ali em Itarilândia, município de Jaru. Foi uma benção, tivemos um momento feliz com nossa família. E retornamos ontem, uma viagem guardada pelo Senhor, abençoada. Estava com saudade. Quando liguei o rádio, chegando a uns 10 quilômetros, eu já ouvi o pastor Vajão falando. Eu já me alegrei, viu, pastor Vajão? Fiquei feliz de estar chegando para rever os irmãos, viu, pastor Wander, pastor Viana, todos meus companheiros aqui. A nossa alegria, minha alegria é estar com os irmãos. Aqui é a minha família, irmãos, família de Deus, a nossa família, viu? Que bênção, que maravilha poder essa noite ministrar a palavra do Senhor. E aqui nós temos lido um texto, o pastor Roberto Bajão leu o texto, a leitura oficial, a leitura inicial, 16 versículos na palavra do Senhor. Nós vamos falarmos nesse texto a respeito do profeta Elias, o profeta de Deus, profeta do Senhor, profeta de coragem, de fé, e através dele, Deus operou milagres, através do profeta Elias, no seu santo ministério. E aqui mais uma vez é registrado o milagre do profeta Elias. Primeiro sabemos que Elias, ele prediz contra o rei Acabe. O rei Acabe, o rei de Israel, que reinou em Samaria por 22 anos. O rei Acabe foi um rei que levou a Israel a pecar contra o Senhor. E diz aqui que ele casou-se com Jezabel, da família, filha de Etebal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dos deuses daquela nação. Uma nação pagã, se envolveu com sua mulher pagã e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui o profeta Elias veio trazer a Acabe o juízo à nação de Israel. E daqui diz o texto sagrado que Elias era um dos moradores de Gileade, e disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão ou segundo a minha palavra. Aqui foi a palavra do profeta Elias. O profeta Elias estava diante da presença de Deus. Segundo Eliseu, quando voltou para passar o Jordão, ele disse: onde está o Deus de Elias? E tocou com a sua capa nas águas, se abriram e ele passou. Onde está o Deus de Elias? E Elias estava diante do seu Deus Todo-Poderoso. E disse Deus para Elias, quando ele sentenciou os anos de seca, que foi 3 anos e meio, depois disso, que Elias falou
isto deu a sentença, segundo a palavra dele. Aí veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Deus, sabendo que a sua palavra se cumpriria, tinha que fazer alguma coisa para a proteção do profeta. E disse o Senhor a Elias: vai-te daqui e vira para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Foi um mandamento, uma ordem do Senhor para a proteção do profeta Elias, que Acabe iria persegui-lo para matá-lo, para dar o fim, depois da sua sentença e do que viria a vir, segundo a sua palavra. E há de ser que beberá do ribeiro. Eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Mas primeiro, vai ao Oriente, esconde-te junto ao ribeiro. Deus mandou Elias, ele estava escondido, ele estava protegido, ele estava guardado debaixo da poderosa mão do Senhor. Proteção esta para livramento das mãos de Acabe, queria persegui-lo para matar. Vai, Elias, e bebe do ribeiro, e eu te ordenado aos corvos que ali te sustentem, ou que ali te alimentem. Foi a palavra do Senhor que veio, Elias. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. A obediência, irmãos, é o melhor do que o sacrifício. Elias obedeceu o mandamento, a ordem, o dito do Senhor, para que ficasse no ribeiro e bebesse do ribeiro, que dele ordenaria que os corvos sustentassem ao seu servo. Aleluia. E diz: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Que vida deliciosa, que vida boa estava Elias, o profeta do Senhor. Deus cuida dos seus, irmão. Deus cuida da sua igreja. Deus não deixa nós faltar nada. Só uma coisa é obedecer na íntegra a sua santa e gloriosa palavra. Não falta o pão na mesa dos seus filhos, não falta alimento na despensa dos seus filhos. Deus ordena alguém para abençoá-lo, para sustentá-lo, para abrir porta e dar providência divina na vida da igreja do Senhor. E assim aconteceu com Elias, o profeta de Deus, o servo do Senhor, o ungido do Senhor. Vai, Elias, eu vou ordenar, eu vou mandar autorizar que os corvos se sustentem, pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Elias estava tranquilo. Ele não estava nem preocupado com coisa alguma. Ele estava na plena direção do Espírito Santo de Deus. E os corvos faziam isso. Elias se alimentava de manhã, ao meio-dia, à noite. Mas uma coisa veio acontecer.
Quem sabe, inesperadamente, ele não esperava isso tão cedo, não sabe quanto tempo levou ele naquele ribeiro. Mas o tempo da seca, que não chovia, nem orvalho caía, a duração foi de 3 anos e meio. Mas sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou. Por que secou? Porque não tinha havido chuva na terra. Meus irmãos, nós temos um ribeiro também. Nós temos uma fonte em nós. Eu tenho uma fonte, eu tenho um ribeiro, que é o meu coração, é a minha alma. E Jesus disse certa feita, e no último dia da festa, ele pôs-se em pé dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer, como diz a Escritura, rio de água da vida correrão do seu ventre, que salta para a vida eterna. Você, meu irmão e minha irmã, você tem uma fonte, é o teu coração. É preciso jorrar a água viva, saltar de alegria para a vida eterna. O Salmo 46, e o versículo 4 e 5. O irmão poder ler para mim o que diz ali? Salmo 46, versículo 4 e 5. Temos uma palavra muito linda, irmãos. Fala que a igreja do Senhor, aleluia. Oh, glorificado o nome de Jesus. Pode ler, meu irmão. Amém. Está vendo como é que diz essa palavra? Aleluia. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de quem, irmãos? Cidade de Deus. Onde está a cidade de Deus? Está aqui nessa noite. Nós somos a cidade de Deus. Vós sois a luz do mundo. Quem anda na luz jamais terá em trevas. Uma cidade no escuro, um apagão, é coisa muito feia, muito difícil. Geralmente a cidade sempre iluminada, e muito bem iluminada. Mas diz aqui: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Diz ainda: Deus está no meio dela, não será abalada. Aleluia. Deus o ajudará ao romper da manhã. Aqui está, irmãos, a cidade de Deus, a cidade do Senhor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Rios de água viva correrão do seu ventre, que salta para a vida eterna. Aqui um rio de água, irmãos, aleluia. Há uma cachoeira de água, há muitas fontes jorrando, alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo, do nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Essa água não pode secar, essa água tem que fluir, água da vida, água cristalina, água que a palavra do Senhor abundantemente esteja dentro do nosso coração. O Salmo 45 diz assim: o meu coração ferve com o que, irmãos? Com palavras boas. Que maneira nós
devemos fazer porque essa água aumente, essa fonte de água da vida, é orando sempre, orando sem cessar, orando de madrugada, orando de manhã, orando meio-dia, orando à noite, orando sem cessar, para essa fonte não secar na nossa vida. Essa fonte da água da vida, que é o nosso coração, a participação da escola dominical, dos cultos de terça-feira, na consagração de quinta-feira, na quinta-feira à noite, no grande culto evangelístico, domingo à noite. Essa fonte deve jorrar constantemente, aleluia, uma fonte de água da vida que salta para a vida eterna. Elias estava no ribeiro bebendo da água, mas a fonte do ribeiro Querite, que Elias bebia do dia, e quando ele queria, quando tinha sede, veio a secar, porque não havia chuva na terra. Não podemos, irmão, deixar que a chuva não desça sobre nós. A chuva deve continuar derramando sobre nossas vidas, sobre nosso coração, a chuva de bênção sobre nossos corações. E quando secou o ribeiro, porque não havia chuva, veio a segunda vez a palavra do Senhor. Primeira vez veio para Elias, para que fosse o ribeiro, e sobre o Oriente, diante do Jordão lhe foi, os corpos sustentaram com pão e carne, de manhã à tarde. Depois ele bebeu do ribeiro, foi bem sucedido, Deus guardou, Deus sustentou. Mas veio a hora de mais uma etapa da sua caminhada. O ribeiro veio a secar. O ribeiro, a água foi-se embora, porque não havia chuva, segundo a palavra do mesmo profeta Elias. A água é indispensável. Quando nós vemos na grande São Paulo, grande metrópole, faltando água, a sistema Cantareira está debaixo da média, quase 20 metros, 15 metros mais. A população de São Paulo, a grande população de mais de 12 milhões, 18 milhões de área metropolitana, estão sobre o racionamento de água, 10 horas por dia. Isso é uma insignificância para uma grande multidão, uma grande metrópole, a maior da América Latina. Imagine faltar água para uma família, para as empresas que estão 50% abaixo da média de produção por falta de água. Mas aqui, quando faltou água, veio novamente a palavra do Senhor para Elias, dizendo: levanta-te, Elias, e vai agora a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Ele foi nesse ribeiro, habitou ali por um período de tempo. O ribeiro secou, veio a segunda vez a palavra do Senhor para que se levantasse, para que saísse. Elias teve coragem para sair, para ficar, e fé para sair. Teve fé para sair para Sarepta, que é de Sidom, e habitar ali. E agora o que aconteceu com Elias? O que Deus disse para ele: eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Imagine, irmãos, Elias chegar uma região pagã, uma região desconhecida, chegando naquela região, naquela cidade havia uma viúva, e só esta viúva vai te sustentar. Elias
que tinha fé para sair, para ficar, esperando a providência divina. Então ele, na obediência, como servo do Senhor, como servo obediente, se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, da maneira que o Senhor falou com ele, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse, ele teve o primeiro diálogo com essa mulher, o primeiro contato com ela. Ele foi um grande evangelista. Ele pediu primeiro água, aleluia, peste numa vasilha um pouco de água que beba. Vede como se abriu a porta para ele falar com aquela mulher, como se estivesse evangelizando aquela mulher. Teve um caminho para falar com ela. Traz agora também um pouco de água para que eu beba. Essa mulher respondeu para Elias, uma surpresa para ele. Era a mulher que queria sustentar Elias, que Deus havia falado com ele. Será que Deus ia errado? Será que Deus enviou Elias no lugar errado? Mas dizeis que lá uma viúva vai te sustentar. Ele estava sabendo, e quando pediu água, e indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, mulher, senhora, traze-me também agora um bocado de pão na tua mão. Ela respondeu para Elias, aleluia, porém ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um bocado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que a comamos e morramos. Essa era a viúva que o Deus havia dito que ia sustentar Elias. Mas Elias, ele foi pela fé, teve coragem para ficar, teve fé para sair, chegou lá, encontrou com a viúva que Deus havia dito, ele confiou que o Senhor estava e era com ele, e que não ia dar errado coisa nenhuma, que quando Deus fala, irmãos, Deus cumpre as suas promessas para conosco. É só não duvidar que do nada Deus levanta e opera milagre na nossa vida, com a sua providência divina. Elias, ouvindo tudo isso, irmãos, dessa mulher, não tinha nada em casa, não tinha nem um bolo, senão um punhado de farinha na mão, aleluia, e um pouco de azeite na botija. Mas Elias não desanimou, Elias tinha fé, Elias cria na providência divina, Elias tinha confiança no Deus que tem enviado ele para aquele lugar. Deus, quando manda, irmãos, Deus, quando envia, Ele compromete de abençoar, Ele compromete de sustentar, aleluia. Deus dá o sustento a seus filhos, a família, nada falta, é só confiar inteiramente no Deus Criador dos céus e da terra. Elias confiava no Senhor, Elias confiou no Senhor. E diz a palavra do Senhor, por ela disse para ele, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, numa panela, e um pouco de azeite ou botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 lenhas,
e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que a comamos e morramos. Onde estava Elias, deparou com uma dificuldade tremenda. Dava para desanimar, dava para perder o controle, dava para entrar, ter outra alternativa, ter outro pensamento. Mas Elias foi firme em animar aquela viúva, aquela mulher, e disse para ela: não temas. Aleluia. É que ouvimos do Senhor para nós, na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora que estamos num beco sem saída, entramos no funil, nós ouvimos a voz do Senhor, do nosso Jesus, que é o dono da igreja: não temas, porque eu estou contigo para te abençoar. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aquela mulher pensava que ia morrer, era seu filho, porque não tinha nada, nem farinha, nem azeite, somente um pouquinho e 2 cavacos para fazer comida e morrer. O desespero da viúva. Mas Elias tinha fé no Senhor, a confiança no Deus eterno, a confiança que a igreja tem no Senhor, a confiança que a igreja tem, que Ele está presente na hora da dificuldade, na hora da enfermidade, na hora do problema. Ele está presente para abençoar e te dar a vitória. Oh, aleluia. Ele disse: não temas, mulher, não tenhas medo, fortalece no Deus que tu crê e conhece. Vai, aleluia, vai e faze conforme a tua palavra. Faze. Elias não contrapôs aquela viúva, Elias não contrariou aquela viúva, não. O teu pensamento, ou que se ia fazer, pode fazer, não há problema não. Vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Elias não queria nada grande, ela não tinha mesmo. Meus irmãos, Deus não quer coisa grande de nós, Deus quer as coisas pequenas de nós. Para operar milagre, Deus não usa coisa grande não. Deus usa o pequeno Davi, com 5 pedras de seixo. O gigante caiu com uma pedra, simplesmente uma pedrinha, ele caiu por terra. A vitória foi do povo de Deus. Deus usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Aleluia. Deus dá graça aos seus filhos, Deus dá poder, Deus dá sabedoria, Deus abre caminho, Deus abre porta, Deus abre os céus, Deus dá uma bênção sobre a sua igreja, que advenha maior abastança. Oh, aleluia. Ele disse: mulher, não temas, mas vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze para mim um pequeno bolo, aleluia, e trazem para fora, depois farás para ti e para teu filho. Primeiro, irmãos, para o Senhor, primeira coisa é fazer para Ele, que somente Ele, nós somos dele, nós somos povo seu, nós somos povo especial, de boas obras, somos herança peculiar do Senhor. Faz primeiro um bolo para mim, bolo pequeno, aleluia, e depois farás para ti e para teu filho. Deus não deixe faltar o sustento na mesa dos servos do Senhor. Quando o salmista disse: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi, aleluia,
desamparado o justo, nem sua descendência mendigar o pão. Oh, aleluia! Deus nos faltar o alimento, o sustento para a sua igreja, para os seus filhos, para a sua família. Somos família dele, ele cuida dos seus 24 horas por dia. Oh, glorificado o nome do Senhor. Ele saiu daquele ribeiro. O Senhor falou com ele: vai àquele lugar, aquela região, lá eu te ordenei uma viúva que te sustente. Foi essa viúva pobre, essa viúva abaixo da pobreza, porque não havia chuva, na terra havia fome, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Oh, aleluia! E quando ele fez isso para o nome de Deus, disse: porque assim diz o Senhor. Deus falou com a mulher animando: não temas, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Oh, promessa gloriosa! A viúva com certeza ela creu nessa palavra, que o Deus Criador dos céus e da terra disse que não ia faltar a farinha da panela, nem o azeite da botija, até o dia em que o Senhor desse chuva sobre a terra. Oh, glorificado o nome do Senhor. Essa mulher creu nessa palavra, e assim aconteceu. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Oh, aleluia! Ela estava obedecendo a ordem, o mandamento, a palavra do homem, sujeito às mesmas paixões que nós, mas era homem de Deus, era servo do Senhor, era ungido do Senhor, homem temente a Deus. Ela creu na palavra, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim como ela e ele e a sua casa muitos dias. Que coisa maravilhosa quando nós cremos, irmãos, na palavra do Senhor, quando nós cremos nas promessas do Senhor, como nós cremos na providência divina. Deus dá providência para a sua igreja, Deus provê o necessário, o que nós precisamos, aleluia, não deixando nós faltar nada. E o versículo 16 completa essa palavra: da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Elias. Oh, aleluia! Muitas vezes ouvimos aqui uma palavra com o pastor Nelson, uma palavra para a igreja com o pastor Roberto Vajão, a palavra dele, mas endossada pelo Senhor. Aleluia! Nós que somos servos dele, devemos ter crédito com o Senhor. Elias tinha crédito com Deus, tinha crédito limitado. Assim aconteceu, porque era um homem que Deus estava com ele e fazia a sua santa e gloriosa vontade. Então, para completar, da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Muitas vezes Deus fala conosco, constantemente, sempre, pelo ministério do pastor Nelson Lutemberg, pelo ministério do pastor Roberto Vajão, pelo ministério daquele que o Senhor tem chamado, tendo colocado diante da sua igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem é aperfeiçoar santo
é o ministério através da palavra, na direção e na unção do Espírito Santo de Deus. Isto é a palavra do Senhor pelo ministério dos seus servos que Deus tem colocado nesta igreja para abençoar os seus filhos. Que Deus abençoe e nos guarde no santo nome do Senhor. Obrigado, pastor Roberto Bajão, por essa palavra do Senhor para nós. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você consegue sentir esse cuidado de Deus na sua vida? Elias fez o que o Senhor lhe ordenara a fazer. O mesmo Deus que determinou que ele desse a mensagem, a sentença ao rei, disse para ele: agora vira para o oriente e dá no pé. Mas deu o endereço aonde era para ele estar, debaixo da proteção de Deus. Não saia por aí batendo a sua cabeça para qualquer lugar. Lembre-se, Deus cuida daqueles que param para ouvir a voz de Deus. Elias ouviu a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus, ele pôde obedecer. E o que aconteceu? Deus cuidou de Elias. Deus cuida de você, irmão. Deus cuida de você, minha querida irmã. Não te esqueças disso. E olha a coisa, Deus manda o profeta para ser sustentado por uma viúva que não tinha nem o que comer. A última refeição não era do dia não, da vida. A última refeição da vida, a história dela para Elias foi: eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vim pegar esses 2 cavacos, vou fazer um bolo, vou comer eu e meu filho e vamos morrer. Ei, crente, Deus quer continuar abençoando o seu povo, e Deus tem sustentado a igreja através daqueles que muitos olham e falam assim: não tem nada, mas é através dele que Deus sustenta a sua obra, continua dando sustento a ele e àqueles a quem o Senhor levantou para cuidar da obra, como era o caso de Elias. E muita gente diz assim: ah, eu quero ganhar bastante dinheiro para eu poder fazer alguma coisa na obra. Ei, coitado, a viúva não tinha nada, mas o profeta profetizou para ela: faz primeiro para mim. Se você tiver fé para cumprir na tua vida o que diz a Bíblia, nós já falamos aqui tantas vezes, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus quer continuar cuidando de você e da sua família. Basta você se apresentar com um coração voluntário diante do Senhor.